Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu estou gravando, tá? Então, assim, a hora que vocês forem fazer os comentários, me perdoem, eu não vou conseguir responder, mas eu vou conseguir gravar, né? Uma coisa que me deixa muito feliz para não deixar de fazer o evangelho, isso acalenta o meu coração, tá bom? Vamos pedir a Jesus, mestre querido, que nos ampare nesse momento, trazendo para dentro do nosso lar o pensamento no bem, o pensamento na figura amorosa desse mestre amado, de Jesus, a nos abençoar, a nos trazer o conforto, o equilíbrio, o abraço aconchegante do amor, da compreensão, do consolo do nosso coração e das certezas de vida eterna. Rogamos, Jesus, por cada um de nós, por cada familiar, por cada situação diante da qual nos curvamos à vontade de Deus, nosso Pai. Por tudo, Jesus, o que conduz o nosso planejamento reencarnatório, as tarefas que tanto ansiamos, pelas quais tanto pedimos. Por isso e tudo, Jesus, nós agradecemos. Como disse Paulo, em tudo dai graças. Que nós possamos aprender, Jesus, a fazê-lo sem mistério, mas do coração, para o coração de Deus, nosso Pai, para o pensamento divino, a fim de que possamos viver em maior paz e alegria. Muito obrigada, que assim seja. Então vamos lá, vamos começar o nosso evangelho, né? A minha ideia é que ele seja menor, né? Conforme eu venho falando para vocês, de forma a gente ser menos enfadonho, né, gente? O comentário do evangelho ser mais objetivo, né? A gente tem que se adaptar às realidades, na verdade. Agora fica coisa comprida, longa, né? Vai cansando as pessoas, vai cansando a gente também, né? Fala assim, mas o que eu falo é importante. Gente, o importante é o que fica na gente, ou seja, o que fica no outro não é o que a gente fala, né? Mas é principalmente o que a gente faz, né? Isso que é o mais importante, né? E a disciplina com horário é um básico da doutrina espírita, ou pelo menos deveria ser, né? Deixa eu só alterar uma coisa aqui, porque eu estava ouvindo uma, uma coletânea musical que pode causar problemas autorais, né, de direitos autorais. Então, no YouTube, né, apesar de que estava baixinho, mas vamos ver como é que vai ser. Enfim, já coloquei outra playlist aqui que com certeza a gente não vai ter problema, né? Vamos lá. Capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. É um capítulo que exige da gente a conscientização do momento que a gente ocupa em termos de evolução moral e espiritual. Senão dá desespero. Né? Como é que eu vou amar o inimigo? Né? Que absurdo! O inimigo tem mais aqui que se dá muito mal, né? E é o capítulo seguinte, né, ao amar o próximo como a si mesmo, que a gente fez a semana passada, e que eu falava, né, da nossa condição moral e espiritual para lidar com determinadas situações e que as nossas reações diante de determinadas situações são naturais, porque nós temos essa posição dentro da evolução moral e espiritual que não nos dá condições de fazer algo muito extraordinário, né? Infeliz daquele que acha que consegue, né, fazer algo extraordinário, que é fantástico, que consegue tudo, e às vezes está ali pondo máscara e se enganando, né? Mas essa minha consideração, eu sempre pontuo isso, não quer dizer para a gente ficar onde a gente está. Que essas situações que nos chegam e nos incomodam, por exemplo, de amar um inimigo, que essas situações nos tragam o desejo real, o estímulo de ir além de onde nós já estamos, mesmo que a gente ainda não consiga chegar, né, vamos dizer, nós temos 10 degraus, né? A gente está no terceiro. Eu não consigo esse 10º degrau de jeito nenhum.
Não consegue porque não há, na natureza não tem saltos, né? Tudo é processo. Mas é necessário que, se você já está no terceiro ou quarto degrau, que você vá para o quarto ou quinto degrau. Né? E essa é a tarefa do Espiritismo na nossa vida, nos ajudar, nos dar forças, nos dar esclarecimento, iluminar a nossa consciência, de forma que a gente consiga fazer um movimento além, um movimento diferente do que a gente já faz. Né? E aí, capítulo 12º, conforme eu já falei, amai os vossos inimigos, o item 14, que pertence ao título O Duelo. É isso mesmo, O Duelo. Que começa, engraçado não, como é sério, né? A questão do duelo, porque não é só o duelo físico, mesmo que essa figura do duelo físico seja utilizada, né? Mas é o duelo consciencial, né, gente? E aí tem vários textos, né? Começa com Adolfo, bispo de Alger, Santo Agostinho, o Espírito Protetor, e a gente chega em Francisco Xavier, né? Em Bordeaux, 1861, é o item 14. E ele diz assim, o Francisco Xavier, fazendo considerações a respeito de como nós nos sentimos. É muito bonito porque ele respeita, ele valida aquilo que a gente sente. Prestem atenção. Primeiro ele começa assim: que pensarão de mim, dizeis frequentemente, se me recusar a reparação que me pedem, ou se eu não a pedi àquele que me ofendeu? Então ele pensa, né? Ele faz esse pensamento como se fosse a gente pensando, né? Que a gente comumente pensa assim. Os loucos, ele responde, os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os esclarecidos pela flama do progresso intelectual e moral dirão que agis segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra dita muitas vezes sem intenção ou inteiramente inofensiva por um de vossos irmãos, vosso orgulho se fere. Respondeis de maneira áspera e a provocação está feita. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai se estáis agindo como cristão. Lembra da semana passada? Dessa semana mesmo. Foi a pergunta 919, 919A do Livro dos Espíritos da terça-feira. Quem acompanha viu, né? Que Santo Agostinho faz aquela receita pedindo para a gente avaliar todos os dias antes de dormir como é que foi o nosso dia, se alguém não teve algo para reclamar de nós, se a gente não feriu, se a gente cumpriu com todos os deveres, né? E um dos deveres é vigiar e orar, né, gente? Um dos deveres é essa vigilância de nós mesmos, mas não uma vigilância implacável, né? Agressiva, que nos autodeprecia de jeito nenhum. É a vigilância para que a gente tenha atitudes diferentes, de forma que a gente ganhe mais paz interior, né? Mais serenidade. E ser cristão é isso, né? Fazer essas escolhas, ter essa vigilância, essa oração, quando a gente não dá conta sozinho, porque a gente não dá conta sozinho, a gente precisa do amparo de Deus, né? Precisa do amparo de Jesus. Para a gente poder se sentir forte para fazer essas mudanças, né? Aí ele continua. Que contas prestareis à sociedade se a privardes de um de seus membros? Oh, gente, quanta tragédia seria evitada, né? Se as pessoas se observassem, fizessem uma contenção naquele momento que está sob forte impacto emocional, né? Faz a contenção, não resolve naquele momento, não fala nada naquele momento, não faz nada naquele momento, né? Não haja por impulso, porque é com certeza o prenúncio de um arrependimento em seguida. Né? Isso serve para muitas situações, né? Para fala, para escolhas, né? Para compras, para agressividade, para muitas coisas, né? Aliás, eu acho que para tudo, né, gente? Tudo que é feito assim de supetão, de muito, é atitude de instinto, né? Mas de um instinto é ótimo, instinto utilizado, por isso que saiu instinto, que vem a palavra utilizado. Utilizado
já com uma escolha de distanciamento da razão. Por isso por isso causa tragédia, por isso causa coisa ruim. Porque não é o instinto pelo instinto. Nossa, agora ficou instinto. O instinto pelo instinto, né? Que o instinto nunca erra, né? É o instinto como opção de subjugação do outro. Então já é passando, como é que eu vou dizer, distanciando o instinto ou impregnando-o das paixões, né? Das paixões equivocadas, dos abusos, né? Aí é que mora o perigo para a gente, né? Porque toda vez que abusamos de qualquer ferramenta que nós temos, né? De qualquer recurso que nós estamos infringindo a lei. Isso traz para nós profundo sofrimento, né? Pensai no remorso de haver roubado a uma mulher o seu marido, à mãe o seu filho, aos filhos o pai, e com ele o seu sustento. Certamente aquele que ofendeu deve uma reparação. Tá vendo como o Evangelho, tá vendo como Francisco Xavier, aqui nesse item do Evangelho, ele valida. Então, quando alguém te ofender e o Espiritismo vem como consolador, não é para você concordar com o que o outro fez, porque ele deve uma reparação. Se ele te fez o mal, ele vai ter que arcar com as consequências disso, né? O problema é que a gente quer ver a quem nos fez mal sofrendo a consequência do mal que foi feito para a gente, né? E às vezes a gente não vai ver, porque isso aí já entra nosso egoísmo, a nossa vaidade, né? A nossa soberba de querer fazer justiça. A justiça é divina, não é nossa. A gente é muito imperfeito ainda para achar que pode fazer justiça, né? Esse tipo de justiça que eu estou falando, obviamente não estou aqui tirando o valor da justiça humana, né? Dos recursos judiciais, né? Do direito humano, que tem muita coisa boa, né? Eu estou falando da justiça divina, né? A gente é incapaz de realizá-la, né? Mas não é muito mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo os seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de queixar-se? Quanto ao ofendido, convém o que pode às vezes sentir-se gravemente atingido, seja na sua própria pessoa, seja em relação aos que lhes são caros. Está vendo aqui como o Evangelho valida a dor que a gente sente? Então, por isso que eu tenho assim uma rejeição quando fala assim, mas você não pode sentir isso. Né? Às vezes você chega numa casa espírita ou para conversar com determinados espíritos, mas você não pode sentir isso, a mágoa vai acabar com você. Claro que a pessoa pode, gente. A pessoa está daquele jeito, não é simplesmente, eu quero ficar magoado. Não é assim. É porque ela sofreu o impacto de alguma situação. Agora, o permanecer nessa situação, morrendo de dó de si mesmo, aí é que está, né? Como trabalhar isso? Um exemplo muito que eu gosto muito de olhar como essa pessoa se reergueu é a mãe da Isabela Nardoni, né? A Carolina. Nossa, quando ela fala, né, de tudo que ela passou, a emoção ainda vem. Por quê? Porque houve um impacto, a coisa grave, gravíssima, gravíssima. Então, não, você não pode sentir mágoa. Não, você não pode sentir indignação desse jeito. Claro que pode, gente. É óbvio que pode. Como que Deus nega uma criação que é dele? Não faz o menor sentido isso, né? Agora, o que não pode? Querer fazer justiça com as próprias mãos, que normalmente a gente quer, que eu falei agora há pouco, a gente quer ver o outro punido, mas com maldade, não simplesmente punido na gravidade do gesto dele. A gente às vezes quer ver algo até pior, né? Como, por exemplo, ela mesma que lutou, né? Que é um exemplo bom, não é o exemplo ruim que eu falei, mas lutou pela justiça, né? A justiça foi até onde conseguiu. Há momentos em que a lei ela é flexível demais aqui no Brasil e eles já estão soltos, né? Os algozes, né? Mas enquanto houve possibilidade de cumprimento da lei, né, humana, isso aconteceu, né? E ela lutou pela memória da filha dela. Certíssimo. Vocês acham que Deus condena isso? Né? Isso não é vingança, né? Isso é o uso
das leis, das ferramentas, dos recursos que dispomos para fazer justiça, para corrigir, né? Inclusive para dar uma satisfação à sociedade, que o Leon Denis fala disso, né? No Depois da Morte, sobre o quanto somos devedores da sociedade, né? De um modo geral. Por isso, gente, que quando um ser tropeça na sua própria condição moral menos avantajada, né? Quando ele tropeça na própria condição moral dele, causando um dano para si, ele está causando um dano à sociedade. Ele está passando a ser um devedor da sua própria consciência e da sociedade de um modo geral. Porque o que se espera de uma organização divina, né? Dentro de um planejamento reencarnatório, a gente reencarnando num planeta que é criação divina, e esse planejamento é divino, é que a gente se esforce na vigilância de nós mesmos, autoconhecimento e vigilância de nós mesmos, para cumprirmos com os nossos deveres no bem, junto a todos os relacionamentos que passam pela nossa vida. E aí é isso que nos faz úteis socialmente. Por isso a gente busca trabalho, a gente busca primeiro o corpo físico, reencarnar, busca a sobrevivência, tudo faz um sentido na composição divina das coisas, né? Aí a gente às vezes se casa, às vezes não, mas sai de casa, vai arrumar trabalho, vai ser útil à sociedade, vai servir à sociedade, né? A gente é devedor da sociedade. E se enquanto tiver um que não sirva, quando é que a gente serve? Quando a gente primeiro ama Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como? A nós mesmos, né? Essa é a nossa grande tarefa. Quando a gente faz isso, a gente está servindo a sociedade. Quando a gente é cumpridor dos deveres, né? E aí ele continua. Não é somente o amor próprio que está em causa. O coração foi magoado e ele sofre. Reconhece o Francisco de Assis, né? Não, Francisco Xavier, desculpa. Francisco Xavier. Mas além de ser estúpido jogar a vida contra um miserável capaz de infâmias, mesmo que mate a este, por acaso a afronta não subsiste, seja qual for, né? Eu fiz um pouco dessa reflexão na semana passada no Evangelho, né? Quando eu falei que às vezes a gente deseja que o criminoso morra, esquecendo que ele é um espírito e que ele vai compor falanges de outros espíritos que pensam igual a ele para continuar realizando as maldades, né? Se vocês tiverem interesse, vejam o vídeo anterior. Então vai no mesmo caminho, né? Persiste a ofensa no coração de quem foi ofendido e persiste a ofensa de quem causou, né? Porque ele continua ofendendo. A ofensa persiste, né? A afronta. O sangue derramado não provocará maior alarde sobre um fato que, se falso, deve desaparecer por si mesmo e, se verdadeiro, deve ocultar-se no silêncio. Eu acho que é o André Luiz. Se não é André Luiz, é Emmanuel, que tem duas frases, né? Que receber a ofensa é adornar-se com o lixo que vem da lixeira do outro, né? E a outra frase é: quando você for caluniado, viva de forma que os seus caluniadores pareçam mentirosos, né? São essas duas frases. Só restaria, pois, a satisfação da vingança praticada, triste satisfação que frequentemente já nesta vida deixa causticantes remorsos. Já falei disso, né? E se for o ofendido quem sucumbe, onde está a reparação? Muito bom isso, né? Então aí você foi ofendido e ainda foi morto, né? Além de ser ofendido, né? Então, e quem ofendeu fica aí. Isso é mais uma reflexão que a gente pode fazer com a ajuda do Espiritismo, né? O fato de que a gente continua, mesmo que diante do olhar do mundo a gente tenha levado a pior, né? Ter sido ofendido e ainda desencarnou, mas aos olhos do mundo isso parece tão injusto, né? Mas aí a gente resgata a questão das leis divinas e resgata também o olhar do espírito. O que eu quero dizer é, enquanto a gente olhar tudo do ponto de vista material, a gente vai continuar no mesmo degrau que a gente está. Quando a gente começa a olhar do ponto de vista espiritual, isso traz uma paz, isso traz
um amparo, porque se olharmos só do ponto de vista material, então tem que viver tudo só nesse corpo, só nessa vida, né? É tão pouco, né? Ah, não, senhor, imagina, 100 anos é muito. Gente, 100 anos é pouco diante da eternidade, né? Então a gente fica só nisso aqui, e aí a gente não reencontra os seres, e a gente, por exemplo, num caso desse, não reencontra a justiça. A única justiça que vale é essa aqui, a humana, que é tão falha, porque tem por trás seres humanos, espíritos imperfeitos, falhos, né? Então dá para a gente refletir. O espiritismo é isso, né? Essa reflexão que faz a gente, que acalma a gente por dentro, né? Que nos enche de esperança. Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e as suas palavras a esta máxima: não faça aos outros o que não queres que os outros te façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de discórdias e com elas as causas dos duelos e das guerras, que são duelos entre povos. Desaparecerão os nossos duelos, né? Os duelos do coração, os duelos da alma, porque a gente já vai ter a certeza do bem, né? A certeza do amor, a vivência, a certeza intelectual, mas que já terá feito o caminho entre a intelectualidade e o nosso coração, a nossa alma. E a gente vai ser só amor, né? A gente vai chegar lá, com a graça de Deus. Vamos encerrar pedindo a Jesus a fluidificação da nossa água e esse passe que nos limpa as impressões menos felizes, que nos ajuda restaurando cada centro de força, para que possamos sentir o amparo divino, sentir a paz dentro de nós, sentir a força para recomeçar, sentir a esperança, que nos ajuda tanto a olhar adiante e que abre dentro de nós possibilidades maiores de amparo. Que todos os centros de força possam receber essa vibração, que possamos senti-la no coração, na alma, no pensamento, no corpo físico, no desejo sincero de falar, de pensar e de realizar o bem. Muito obrigada, Jesus. Obrigada aos amigos espirituais que estão conosco. Que assim seja. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até terça-feira, se Deus quiser.